Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero, nesse exato momento, tirar as suas dúvidas, pois o que está escrito aqui é a mais pura verdade, meu amigo e minha amiga, porque eu digo que eu vou colocar assim as 80% da população ainda tem essa dúvida, porque eles continuam acreditando em uma coisa que não é verdade. E talvez você está se perguntando assim, mas o que é que ele está falando? Sobre o que? Você vai ver aqui. Tem pessoas questionando, tem pessoas perguntando, para a gente mostrar na Bíblia. Está escrito, meu amigo, na Bíblia, está escrito, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, no livro de João, está escrito o que nós iremos falar aqui. Pessoas questionando a respeito, perguntando assim: Jesus teve irmãos? Maria casou-se com José? Teve filhos depois de Jesus? Aí a liderança religiosa afirma para as pessoas que ela era virgem, com certeza, concordo com você, ela era virgem, mas ela era noiva de um homem, e os planos dela era casar-se, era construir família. Até o momento atual, enquanto ela foi agraciada pelo poder do Espírito Santo, ela não teve contato nenhum físico com o homem, mas logo após ela ter tido Jesus, ela casou-se com José e teve uma vida normal como um casal tem, e ela teve mais 4 filhos que a Bíblia relata aqui, que eram irmãos de Jesus. Mas a religião questiona que os irmãos de Jesus eram filhos de José de outro relacionamento, de outro casamento. A Bíblia não fala isso a respeito. A Bíblia fala de José e Maria. Fala a respeito dos filhos que eles tiveram depois que Jesus nasceu. Então, meu amigo, olha só o que está escrito aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui, ó. No livro de Marcos, no capítulo capítulo 3, a partir do versículo 31, está escrito assim, ó. Está escrito assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando do lado de fora, mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor de Jesus. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Veja só, a Bíblia é bem clara, meu amigo. Não tem meias palavras, não tem meio termos. Ela é bem clara. Se tem algo nítido e claro, é a palavra de quem? A palavra de Deus. Não tem arrudez. Ela é bem clara. Teus irmãos e tua mãe estão lá fora e querem falar contigo. Olha o que Jesus respondeu. E ele respondeu:
dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Em outras palavras, se ela é minha mãe e meus irmãos, e eles são meus irmãos, por que eles não estão aqui assentados, ouvindo os ensinamentos de meu pai, ouvindo a palavra de meu pai, ouvindo qual é a vontade de meu pai para a vida deles? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Olha só, a palavra de Deus, meu amigo, ela é clara, não tem arrudeios. A palavra de Deus é bem clara. E para tirar a sua dúvida, quando Jesus nasceu, Maria casou-se com José e teve uma vida normal de um casal. E ela teve filhos de José. Tiveram filhos os dois, construíram famílias. Talvez você pergunte assim, você diga assim, mas o padre ou o Papa afirma que Maria foi virgem, sempre virgem. Isso aí é coisa da cabeça dele, meu amigo, minha amiga. Isso aí é coisa que ele fala, porque qual é mais certo? O homem ou a palavra, ou Deus, ou a palavra de Deus? Não tem como questionar, não existe questionamento. É uma questão de inteligência, de raciocínio. É uma questão de raciocínio, porque a Bíblia menciona sobre os irmãos de Jesus, filho de Maria e de José. Então, não caia nessa ilusão de que ela foi virgem e continuou virgem até a morte, porque isso não existe. Ela foi uma virgem enquanto Jesus não nasceu. Depois que Jesus nasceu, ela teve uma vida normalmente com o marido dela, com o esposo dela, chamado José, e construíram famílias e levaram uma vida normal. Meu amigo e minha amiga, eu digo para você com toda certeza, eu tenho certeza que por Deus ter escolhido ela para ser a mãe de Jesus, para do ventre dela vir Jesus, eu tenho certeza que ela conquistou a sua salvação pela obediência ao chamado de Deus. Eu tenho certeza que ela alcançou, mas não foi dado a ela o direito, não foi dado a ela o direito de ser senhora em cima no céu, de interceder por ninguém na terra, porque a Bíblia diz claramente, só existe um intercessor entre Deus e os homens, e esse único intercessor é Jesus Cristo, que foi quem deu a vida na cruz para nos dar direito à salvação. Outra pessoa mandou um vídeo para mim de um homem afirmando que naquele momento em que Jesus estava na cruz, que João, se eu não me engano, teve um discípulo lá que se aproximou da cruz com Maria, e Jesus, olhando para eles, falou assim: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Creio eu que aquele era um dos irmãos de Jesus, era um dos irmãos de Jesus. Por isso Jesus falou assim: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho.
E o interpretador falou assim nesse vídeo: naquele momento Jesus se sentiu sozinho e Deus enviou a sua mãe e o seu irmão para dar força para ele. Meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Ele não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que precisamos da força dele. É por isso que a idolatria está do jeito que está. As pessoas insistem em colocar Jesus lá atrás, o último da fila, e coloca Maria na frente, como se ela fosse digna de interceder ou de fazer algo por alguém. Meu amigo e minha amiga, todos aqueles que passaram nessa terra e morreram, estão dormindo, não sabem nada, só vão despertar no dia de juízo. O único que morreu e está vivo até hoje é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele subiu, ressuscitou e foi para o lado do Pai, para preparar lugar para aqueles que se rendem a Ele, que se convertem a Ele. Então abra o seu entendimento, não caia nessa ilusão, que fulano falou isso, que Beltrano fez isso, que Cicrano fez isso. Não, o único que fez e faz até hoje é Deus, é o Senhor Jesus Cristo que faz, ninguém mais. Quem morreu não faz nada por ninguém. Depois eu vou fazer aqui outros vídeos falando algo que você não sabe, mas você vai ficar sabendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, tenha a sua mente esclarecida, que Jesus teve mais de 4 irmãos. Ele teve irmãos biológicos vindo de José e Maria. Então, se você tinha dúvida disso, não tenha dúvida, porque a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. Deixa seu like, deixa também seus comentários, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.